Terceiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de História. E hoje a gente vai sair lá um pouquinho de Roma e vamos cair lá na França. E eu vou precisar da cooperação de vocês, que vocês busquem na memória de vocês a nossa aulinha, que eu mostrei o trailer do Assassin's Creed. A gente foi um punhado de curiosidades sobre a Revolução Francesa também. E foi naquele clima, foi uma aulinha longa. Eu achei uma aulinha, acho que talvez a nossa aulinha mais maçante, com mais conteúdo. Mas foi bem legal a nossa aulinha. E então, preciso que vocês busquem isso na memória. E agora a gente vai para a Era Napoleônica, que, como o nome leva, Napoleão. Quem era Napoleão? Bom, Napoleão era um jovem aí, ele era uma família de pequena nobreza. Ele tinha 24 anos quando foi promovido general, então bem jovem. E nesse momento, 1793, por aí, ele já é consagrado por causa de suas diversas vitórias em combate. Ele tinha feito brilhantes campanhas militares aí, e ele vai ficar justamente promovido como general lá no cerco de Toulon. E logo depois ele vai estar em Paris quando os realistas tentam tomar o poder e ele esmaga essa movimentação com o exército. Então ele era jovem, tinha apoio do exército, era popular devido às suas campanhas bem-sucedidas militarmente, e ele já estava numa posição aí, eu diria, com um status já. Então, no evento conhecido como 18 de Brumário, ele dá um golpe no diretório e estabelece um consulado, onde os três cônsules era ele, Cambaceres e Lebrun. E como é que ele chegou e derrubou esse pessoal? Bom, o diretório já não era muito forte politicamente, ele já não tinha uma força política relevante, e por isso que inclusive os realistas estavam tentando tomar o poder lá atrás, que inclusive ele esmagou. Okay? Então por isso que isso acontece com uma certa facilidade. E ele tinha o apoio do exército, então esses pontos pesaram aí. E logo nos primeiros momentos do consulado, aqui o material de vocês traz os destaques que ele vai obter, conquistas que ele vai obter logo no começo. Bom, ele vai continuar militarmente ganhando tudo que ele pode. Ele vai continuar com essa campanha militar dele e vai estar sendo bem sucedido. Mas, como destaques políticos e sociais, aqui vão alguns. Ele conseguiu criar o Banco da França, implantou uma nova moeda, que era o franco, realizou grandes obras públicas e combateu a criminalidade e criou a Legião Honra. E nessa pegada que ele estava ganhando ainda diversas batalhas, tendo derrotado a Áustria, e logo depois que ele derrotou a Áustria, ele promoveu uma paz aí que ficou conhecida como Paz de Lunéville, que não sei se eu consegui pronunciar isso certo, e Paz de Amiens. Então ele conseguiu vencer esses combates, novamente sendo elogiado pela sua campanha militar, etc. Então, teoricamente, as coisas iriam bem na organização dele. Ele tinha já realizado algumas obras públicas, tinha ainda o apoio do exército pelo seu sucesso militar. No entanto, porém, entretanto, cada dia que passava, o seu autoritarismo aumentava cada vez mais. Então, ele já tinha aí todos os traços do que seria o império dele em algum momento, já. Então, ele era autoritário pra caramba, e logo todas as conquistas da Revolução Francesa começaram a se apaziguar e os ideais estavam sendo esmagados pouco a pouco, ok? E nessa pegada rolou um boato que eu, como historiador, na minha opinião, acredito que é um boato justamente para impulsionar, pode ter sido mesmo divulgado por eles mesmos, para impulsionar a posição política dele de líder, e começou a ter uns boatos que os absolutistas estavam tentando se organizar para tomar o poder da França. Então o Senado declarou ele imperador. E com ele imperador, a gente já sabe o que vai acontecer, e uma das consequências disso é a família real vir para o Brasil, por causa que Portugal romperia o bloqueio continental que já ele ia instaurar. Ok? Então, ele continuou tendo as suas vitórias, e esse grande império napoleônico começou a se estender. Até que, quem que era o único inimigo à altura do Napoleão nesse momento? O principal inimigo eram as forças britânicas, a Inglaterra.
Então eles teriam perdido uma batalha naval muito grande, que era a Batalha de Trafalgar. Eles foram derrotados nessa batalha naval e o Napoleão continuou com seus ideais expansionistas desse seu império. Então ele falou, os ingleses estão me dando trabalho, vou fazer o bloqueio continental para com eles, todas as forças europeias, qualquer nação europeia que negociar com os ingleses vai responder a mim. Então, o que acontece é que o Portugal continuou negociando com os ingleses e por isso aconteceu. Ele invadiu Portugal e a família real veio para o Brasil. Então, olha só, tem uma ligação direta com a nossa história. Só que, cada vez mais, as guerrilhas espanholas e a famosa invasão da Rússia, que foi um fracasso, que, como consequência, o general o Frio derrotou as tropas de Napoleão e ele perdeu, e começou a perder essa sensação de invencibilidade que ele passava para todos como um status mesmo, de invencível que ele mantinha após suas campanhas militares. Com isso dito, houve uma abdicação por parte dele e a dinastia dos Bourbons voltou e os emigrados, que é um ponto interessante, a nobreza e o alto clero vai tentar reclamar suas terras. Aquelas terras que a gente leu lá atrás, que foram distribuídas entre os camponeses durante a Revolução. Durante o processo da Revolução. E esses, conhecidos como emigrados, vão estar bem descontentes, violentos e radicais. Então, essa onda de violência proporcionada pela nobreza e o alto clero ficaria conhecida como o terror branco. E, peraí, Napoleão abdicou porque ele começou a fracassar e enfraqueceu o império dele. Ok, e onde estava Napoleão nessa brincadeira? Lá em 1815, ele vai surgir novamente, fugindo de uma ilha com alguns apoiadores, alguns homens, e ele vai chegar em Antibes. Ele vai desembarcar perto de Antibes, fugindo dessa ilha, onde ele estava lá, quase que exilado, e acompanhado só de uma guarda pessoal e, para não falar besteira, com menos de 1.000 homens armados. E ele falou, vou chegar em Paris sem dar um tiro. E ele chegou. Chegando em Paris, estava tranquilo. Ele falou, ok, vim tomar o poder de novo aí. E aí o pessoal falou, não. E aí aconteceu a famosa Batalha de Waterloo, que ele foi derrotado pelo General Wellington, se não me engano esse é o nome dele, deixa eu só conferir. General Wellington derrotou ele justamente em Waterloo. Então ele até chegou em Paris, se consolidou ali por um tempo, mas aí não foi permitido que ele ficasse por muito tempo. Então ele chegou, o rei, que era o Luís XVIII, só saiu. E ele tomou o poder, brevemente. Logo chegou a companhia militar do General Wellington, tomou o poder de volta na Batalha de Waterloo. Então ele perdeu, abdicou novamente e ele vai ser exilado. Exilado, ele vai ficar na ilha conhecida como Ilha de Santa Helena, onde vai ter rumores e histórias que ele teria se apaixonado pelo seu carcereiro. São especulações históricas que a gente vê por aí, às vezes, então, não estou dizendo que é, não estou dizendo que não é, mas só para vocês saberem que ocorre essa conversa. E, com isso dito, ele morre de câncer estomacal. Então, com isso, Napoleão partiu e não vai ser a última vez que a gente vai ouvir falar de um Napoleão. Então, continuando. Após isso, após a morte dele, talvez até antes da sua morte, mas após sua derrota, o Congresso de Viena foi organizado em 4 grandes nações, Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra, se organizaram para falar, ok, a gente não pode deixar que repita o que aconteceu com o Napoleão. Então, eles chegaram a um acordo que eles precisavam rebalancear, reequilibrar as coisas na Europa. E o Congresso de Viena tinha essa intenção, rebalancear e reequilibrar as coisas a força, né? O poder como estava organizado na Europa, redividindo algumas coisas, organizando algumas coisas. Então essa era a proposta. Daí saiu a ideia da Santa Aliança, que era um tratado entre nações cristãs, que seria Rússia, Prússia e Áustria. E com isso tinha o princípio da não intervenção.
Isso é uma coisa importante, princípio da não intervenção. E isso vai estar, um paralelo com isso, do outro lado do mundo, vai estar o presidente Monroe, com a famosa doutrina Monroe, lá nos Estados Unidos, com a América para os americanos. Isso por volta de 1830. Então, olha só, América para os americanos. Onde a gente já ouviu isso, não é mesmo? Mas, antes da gente continuar, vou dar uma pausinha, deixar para a segunda parte para já. Então, se gostou, se você quiser, não esqueça de comentar comenta aqui nesse vídeo já que você assistiu. E até a próxima aulinha. Vamos lá.